Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje à noite, que eu sinceramente não sei se eu consigo mostrar a importância dela, para ser bem honesto. Quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, quanto mais eu pensava, mais aquilo parece que brilhava dentro de mim, dizendo, meu Deus, como isso é importante. Eu estou recuperando de uma gripe, então se eu ficar um pouco ofegante ou se a minha voz ficar um pouco estranha, eu vou tomando uma água aqui. Mas, queridos, essa mensagem é muito importante. Eu espero que eu consiga passar para você o quão importante é esse assunto que a gente vai falar. O título é esse que já está ali no telão, o design da igreja, e basicamente o que a gente vai conversar hoje é como que Deus desenhou a igreja para ser. Na prática, quando Deus ele desenhou a igreja, o que ele pensou? Qual que era o objetivo? Qual que era a finalidade? E como que eu e você podemos chegar lá? Queridos, com muito carinho, eu sei que essa mensagem, em alguns pontos, ela vai confrontar o nosso coração, porque ela vai entrar na nossa intimidade, e você já vai entender onde eu estou querendo chegar. Mas abra o seu coração, tenho certeza que você vai ser muito ministrado. Hoje é dia de a gente tomar ceia, então eu quero pregar de uma forma bem resumida mesmo. Vamos lá? Deixa eu ver que horário já são aqui, dar meu golão de água. E vamos lá. Eu quero começar com duas frases. A primeira é essa aqui, ó. A base da igreja consiste em relacionamentos. Então, numa lógica bem simples, uma pessoa que é ruim em relacionamentos, ela vai ser ruim em ser igreja. Queridos, ó, forma bem simples. Tem coisa na vida que é espiritual e de caráter. Tem pessoas que elas não têm bons relacionamentos porque o caráter delas é ruim. Então ela fala mal, daí por isso não tem relacionamento bom, ela trai, ela não é fiel, ou às vezes ela é muito grossa, ela não tem domínio próprio. Tem pessoas que elas não conseguem construir bons relacionamentos por falta de caráter. Mas tem pessoas que às vezes elas não conseguem ter muitos relacionamentos até por questão de dificuldade de personalidade. Eu quero falar um pouco sobre isso mais para frente, porque eu fui uma pessoa e ainda sou que Deus teve que me ajudar muito, gente, na minha personalidade. Eu sou muito introvertido. Eu sei que não parece. Talvez a maioria de vocês chegou na igreja e pensa assim: nossa, o Lucão parece um sanguíneo, parece um cara agitado, tá toda hora papapá. Não, não. Eu sou muito introvertido. Não sei se vocês já perceberam essa altura do campeonato, mas o pastor Hugo também é introvertido. A pastora Neuci já não. Quando já perceberam isso aí? Eu sou introvertido. Então, para mim, como introvertido, às vezes é mais difícil criar conexão. Lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Mas, voltando para a frase, pessoas que não são boas em relacionamento também têm dificuldade de cumprir o seu chamado como igreja. E você já vai entender onde a gente vai chegar e por que essa frase é verdadeira. E outra frase que é verdadeira para estabelecer aqui de base para a nossa mensagem é que um dos meios para a gente mais conseguir visualizar o nível de maturidade de uma pessoa é olhando para os relacionamentos dela. Pessoas maduras têm casamentos saudáveis, não perfeitos, porque perfeito ninguém tem, mas pessoas maduras têm relacionamentos e casamentos saudáveis, têm relação com os filhos saudáveis, têm amigos saudáveis. Pessoas maduras, uma das melhores formas de você medir a maturidade de uma pessoa realmente olhando para os relacionamentos dela. Porque a maturidade ela não é medida pela forma que você trata só a si mesmo, mas principalmente o próximo. Então, com essas duas verdades, meus queridos, a gente começa a entender uma coisa. Deus ele nos fez como pessoas para se relacionar. A igreja é um mecanismo, a igreja ela é uma família, ela é um corpo para se relacionar, para se interagir. Né? A gente encontra literalmente dezenas e dezenas de mandamentos recíprocos. Uma vez o pastor Hugo ministrou uma mensagem poderosa. Eu até não sei se não foi num culto de ceia também, faz alguns meses atrás, eu lembro, que ele ministrou sobre os mandamentos recíprocos. E, nossa, a gente encontra na Bíblia dezenas e dezenas de mandamentos onde Jesus falou, faça isso uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Tem dezenas de coisas que nós, como igreja, deveríamos fazer uns aos outros. Mas como que a gente vai conseguir cumprir esses mandamentos recíprocos se nem perto dos outros a gente está? E a gente vai avançar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Eu quero estabelecer, queridos, aqui uma questão que eu acho muito importante. Preste atenção nisso aqui. Porque não há dúvida no meu coração que você é atacado por isso que eu vou falar agora. A questão não é se você é. Você é. A questão é só qual que é a intensidade. Satanás ele tem uma estratégia. É a mesma. Se você for ver desde Apocalipse, desde Gênesis, lá do primeiro pecado de Eva, até o presente dia que nós estamos aqui sentados nesse dia 7 de setembro, Satanás ele utiliza da mesma estratégia. Ele pode usar meios diferentes, problemas diferentes, situações diferentes, mas o alvo é o mesmo e eu vou explicar para vocês.
A estratégia de Satanás, ela sempre se manifesta. Eu sei que tem várias formas de compartilhar isso, mas eu criei essa. 3 etapas. Primeiro é desviar, depois é enfraquecer e depois, desculpa, primeiro é dividir, depois é enfraquecer e por último é o desviar. Deixa eu explicar para você. O que é esse dividir? Preste atenção. Tudo, absolutamente tudo que Satanás faz na sua vida é para te afastar de Deus e para te afastar das pessoas de Deus. Vê se não é verdade o que eu estou falando. Se você for avaliar os ataques que você sofre na mente, as brigas que você participa, situações de desavença, ou então até sementes que às vezes vêm no nosso coração, quando eu falo sementes, são pensamentos que Satanás muitas vezes ele coloca na nossa mente para a gente acreditar em mentiras para nos enfraquecer. Mas o propósito, qual que é o alvo, qual que é o gol, qual que é o objetivo? Satanás ele quer colocar uma barreira no teu coração. Primeiro para com Deus e depois para com os outros. Você pode, né, se você parar para pensar, qual que é a primeira coisa que é abalada quando você tem um problema com alguém? É a comunicação. Então, quando a gente sente que a gente está dividido com Deus, a gente até para de orar, a gente para de buscar Deus. E quando a gente sente que a gente está mal com a esposa, o casamento começa a afundar. Quando a gente cria barreira com os filhos, a nossa casa começa a perecer. Quando a gente cria barreira com as pessoas da igreja, seja líder, seja pastor, seja amigo, seja pessoa da célula, começa a enfraquecer. Tudo que Satanás faz, meus irmãos, começa em tentar criar barreiras no seu coração. Uma vez eu li um livro que eu sempre aconselho quando eu estou tratando desse assunto, porque ele me ajudou muito. Não é fazer propaganda, mas realmente me ajudou muito. O nome desse livro é A Isca de Satanás, do escritor chamado John Bevere. Eu li esse livro, eu era muito novo. E esse livro me ajudou muito, 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 queridos, na minha jornada ministerial, na minha jornada de vida. Porque, basicamente, o que esse livro nos ensina é que a maior estratégia de Satanás para nos destruir é a ofensa. Ele, inclusive, no livro, trouxe um dado que me assustou, que, estatisticamente, o motivo de as pessoas se desviar da igreja e dos caminhos do Senhor não eram pecados diretos, mas era a ofensa que acontecia muitas vezes no seu coração com relação a outra pessoa dentro da igreja ou outra situação qualquer que leve à frustração. Isso me assustou, porque geralmente a gente pensa que o motivo pelo qual as pessoas deixam de ir na igreja, pelo menos a maior delas, é, poxa, a pessoa voltou para o pecado, voltou a beber, voltou né, algum vício, voltou a alguma atitude do passado, mas esse dado ele trouxe dizendo que não. O número 1 motivo de pessoas deixarem de caminhar com Deus e se desviarem da fé é a ofensa. É a frustração, é a imaturidade. E aquilo chamou muito minha atenção. E como eu sempre fui uma pessoa assim, o problema do introvertido é que ele sempre supervaloriza os sentimentos dentro dele. Então, eu sempre, como bom introvertido, sempre fui um bom amargurado. Não que o sanguíneo não se amargure, mas eu, assim, você sabe quem é aqui da personalidade minha, tu sabe que tu leva pro travesseiro o teu sentimento do dia. Quem te ofendeu, quem te rejeitou, você vai deitar pensando na pessoa cair do carro, arrastar a cabeça no asfalto, o olho caindo da pessoa. Você imagina esse tipo de coisa, porque você está carregado. Assim, todo mundo é uma esponja, mas quem é introvertido é uma esponja maior. A gente absorve sentimento. E eu tive que aprender com isso aí, porque senão eu ia virar num poço de amargura na minha vida. Então eu comecei para a presença de Jesus, todo amarguradão, e Jesus começou a ministrar meu coração, começou a ministrar maturidade. Mas eu entendi, queridos, hoje de uma forma mais clara, mas eu já entendi na época que se existia uma coisa que Satanás queria, era colocar uma barreira entre eu e o meu pai, entre eu e meus irmãos da célula, entre eu e pessoas que eu liderava, entre eu e pessoas da minha casa, com meus irmãos, com a minha irmã, com o meu irmão. Satanás ele queria criar barreiras no meu coração. Por quê? Porque depois de ele fazer isso, ele consegue ir para o próximo estágio. Lá em Hebreus 12:15, a Bíblia fala para a gente cuidar, para a gente não se excluir da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração, causando perturbação e até contaminando outras pessoas. Então ele tenta dividir, causando amargura, ofensa e frustrações no seu coração. Agora, o segundo passo de Satanás, querido, isso aqui todo mundo está enfrentando. Talvez tenha uns 5 que consiga levantar a mão e dizer, ó, Lucão, pior que não tô, mas daqui a pouco vai estar. Todo mundo enfrenta isso aqui, meu povo. A gente está toda hora tendo que fazer manutenção no nosso coração, nos nossos relacionamentos, guardando nosso coração, porque se a gente se amargura, a próxima coisa é o desânimo. A gente enfraquece, não tem mais vontade de vir para a igreja, não tem mais vontade de ir para a célula, não tem mais vontade de orar. Uma vez que a amargura penetra no teu coração, seja pelo motivo que for, você começa a enfraquecer.
muitas vezes você volta para um pecado, muitas vezes a gente começa a aceitar mentiras de Satanás no nosso coração, mas basicamente o que se instala é um desânimo. A gente não tem nem vontade mais de orar. E Satanás, ele sabe que primeiro ele conseguiu separar você, ele conseguiu isolar o teu coração. Você continua, ó, presta atenção. Você continua vindo no culto, você continua vindo na cela. É o teu coração que está separado. É o teu coração que levantou o muro. Talvez fisicamente você ainda está comparecendo nas coisas. Talvez fisicamente você ainda está servindo no ministério. Talvez fisicamente você ainda está fazendo parte do louvor. Mas o teu coração, você sabe que ele está dividido. Que ele está sofrendo ataque, que você tá com dificuldade até de olhar para algumas pessoas, algumas situações estão ali. E depois disso vem o desânimo. A gente muitas vezes até volta, como eu já falei, para pecados. E o último ponto, meus irmãos, que realmente é o que Satanás quer fazer, é nos desviar do caminho. A gente lê aqui em Deuteronômio 5,32, a Bíblia nos exortando, falando: por isso tenham cuidado de fazer tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Aí a Bíblia diz: não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra, o qual herdarão por posse. Aqui a gente sabe que o contexto é que eles estavam já ali, né, para entrar na terra prometida. Mas, meus irmãos, eu falo assim com todo carinho, essa é a estratégia de Satanás para tirar você do caminho da fé. Porque nesse estágio aqui vem o afastamento físico. Você para de vir no culto, você para de ir na célula, você se afasta das pessoas que você sabe que são aquelas que com amor te cobram para você ir na igreja, para você buscar Deus, para você orar. Você começa até a bloquear umas pessoas para não ver mais o que você está fazendo no Instagram. Eu já teve umas pessoas que me bloquearam para não ver as festas, e eu pensava: meu Deus, Deus está vendo tudo, o que tem a ver eu ver ou não ver? Mas, meus irmãos, esse é o terceiro estágio. É o estágio que, né, a gente, de forma mais literal, diz: pessoa desviou. Né? A gente olha para a pessoa e fala: rapaz, não está mais na igreja. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Sabe, que esses dias a gente estava vendo aí, a gente está preparando, meus irmãos. O dia 20 vai ser imperdível, você não tem ideia de quão poderoso vai ser o dia 20 aqui. E numa dinâmica que a gente está preparando, eu estava vendo umas fotos antigas da igreja. E a gente achou muita foto de encontro com Deus. E eu comecei a olhar aquelas fotos, gente, chegou a me dar uma tristeza, assim, me deu uma dor muito grande no coração. Porque eu comecei a olhar fotos de pessoas que já foram, assim, pessoas que voaram na igreja, no reino de Deus, que foram apaixonadas por Jesus, mas hoje estão longe do caminho, hoje estão longe da igreja, hoje estão longe do Senhor. Dá uma tristeza tão grande. Mas a gente sabe que elas entraram nesse lugar, nesse caminho, e não conseguiram sair. Não decidiram em buscar o Senhor, não decidiram em perdoar, não decidiram em parar com a ação de Satanás na vida delas, e de repente acontece isso. Então, essa é a estratégia de Satanás. E por que eu estou usando esse tempo precioso da mensagem para te falar isso? Porque lembra, a gente está falando sobre o design da igreja. Então, se você acha, presta atenção aqui, ó, uma lógica. Se você acha que a maior foco de Satanás é causar isso, é causar divisão, é causar separação entre você e outras pessoas, é porque isso, em contrapartida, é a coisa mais importante que a igreja tem que viver. Queridos, conexões, relacionamentos são a coisa mais importante que, como igreja, nós temos. E agora eu quero avançar para a gente avaliar mais algumas coisas. Então, essa conclusão é: tudo que Satanás faz, ele faz para trazer divisão e contenda. E o principal objetivo dele é nos afastar de Deus e das pessoas que importam para nós, como eu já falei. Lá em Eclesiastes 4, 9 e 10, a gente vê o motivo. Lá a Bíblia diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair o outro levanta o seu companheiro. Mas há do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Queridos, essa aqui é uma verdade crucial da nossa jornada e da nossa vida. Se nós estamos caminhando sozinho, o problema é que quando a gente cai, a gente não levanta, a gente fica naquele lugar. E sabe, andar sozinho não é você não ter amigo e não ter pessoas que você assim conversa, joga bola. Às vezes a gente pensa assim: não, cara, estou cheio de amigo na igreja. Não, queridos, quando a Bíblia fala que a gente não pode andar só, essa palavra andar fala de parceria da vida mesmo. Fala de você ter pessoas que você é transparente, que se você não está bem, você fala: cara, não estou bem. Se você está longe de Deus, você fala: cara, estou longe de Deus, estou precisando de ajuda. É disso que a Bíblia fala quando ela fala para a gente andar com outra pessoa. E eu confesso a vocês, queridos, com todo carinho e respeito, eu, assim,
Prefiro uma pessoa que tem mais problema de caráter, mas que está andando com alguém, do que uma pessoa que, às vezes, ela tem muito mais caráter e tem muito pouco mais de maturidade, assim, em algumas áreas, mas está andando sozinha. Porque a pessoa que está andando sozinha, essa é o alvo de Satanás para viver uma vida dupla de religiosidade. Querido, assim, ó, não é um julgamento, tá? Mas eu vejo pela minha própria vida. Todo mundo que anda sozinho, na maioria das vezes, tem uma vida dupla. A maioria das pessoas que nunca conversa com alguém para abrir o coração, na verdade já o fazem porque tem áreas da sua vida que não querem ser tratadas. Eu já vi isso na minha própria vida. Porque quando a gente senta com outra pessoa, é aí que o pau quebra. É aí que a gente fala as coisas difíceis de tratar. É aí que a gente é 100% sincero. O casamento já é uma maravilha por causa disso. Deus chamou a gente com a nossa esposa para não ter nada no nosso coração escondido, para não ter nada na nossa vida escondida. E o desafio, muitas vezes, do casamento é esse. Porque quantas pessoas estão casadas, mas existem quartos da vida dela que nunca são abertos para o marido e para a esposa, e daí começa a nascer desconfiança, começa a nascer falta de saúde dentro da atmosfera da casa, começa a nascer um monte de outras coisas, porque aquele terreno se torna fértil para as mentiras até de Satanás, às vezes nem tanta coisa assim, mas Satanás vai lá e coloca um monte de coisa. Porque falta transparência, falta andar de verdade com a pessoa que está do nosso lado. Mas abandonando essa questão de matrimônio e voltando para a igreja, meus irmãos, quando a gente anda só, a gente é um alvo fácil de Satanás para a hipocrisia. Porque é fácil a gente pecar, é fácil a gente viver uma vida dupla, e a gente vem na igreja todo final de semana, não falta uma célula, até pode ser verdade. Mas às vezes a gente está vivendo uma vida dupla, onde existem coisas escondidas dentro de nós, áreas que não estão sendo tratadas e trabalhadas. E aqui o autor de Eclesiastes está falando, a pessoa que anda com outra, ela cai, mas no chão ela não fica. Ela pode ter dificuldade, mas nunca tem um problema estacionado. E essa é a beleza de você ser igreja. Queridos, a beleza de ser igreja é não andar só. E eu espero que até o final dessa mensagem, nos minutos que eu ainda tenho, você possa entender na prática o que significa isso. Tem um versículo que de todos na Bíblia é o que mais define o que um cristão é. E a gente vai ler ele porque o próprio Jesus falou. Lá em João, capítulo 13, versos 34 e 35, ele fala assim, ó, um novo mandamento dou a vocês. Quando Jesus fala um novo mandamento, ele está, claro, fazendo uma alusão aos mandamentos que Moisés ele trouxe. Mas quando ele começa a falar, ele não fala uma coisa nova, ele fala ame uns aos outros. Beleza, isso aí Moisés já tinha falado. Mas depois do ponto que ele traz a novidade, ele diz assim, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Porque agora existe modelo. Moisés, ele não tinha modelo para trazer. Mas agora Jesus, por nos amar, e né, o pessoal estava ouvindo isso aí, ainda não sabia que Jesus ia para a cruz e ia morrer, o pessoal não tinha entendido direito ainda. Mas o que a gente vê aqui nesse texto? Que quando a gente encontra o desafio é amar como Jesus. E depois o Jesus ele diz assim: deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Meus irmãos, de tantas coisas importantes que a igreja pode ser conhecida, como organização, excelência, a gente pode ser conhecido pela eloquência, pelo poder de Deus, pela unção que a gente carrega. A gente pode ser conhecido pelo jeito que a gente adora, pelas músicas que a gente compõe. A gente pode ser conhecido por um mundaréu de características, mas Jesus ele diz o seguinte: a única forma que realmente garante para as pessoas que vocês são filhos de Deus é pelas formas que vocês se relacionam, é pelas formas que vocês se amam. Então, querido, não é à toa que Satanás, ele trabalha e trabalha muito para fazer você uma pessoa isolada na sua vida, para fazer você uma ilha, para fazer você mesmo congregando numa igreja, você não caminhar com ninguém. A igreja ela é chamada de alguns nomes na Bíblia. Eu vou passar bem rápido, depois eu vou colocar essa apresentação ali no grupo, no WhatsApp dos líderes de célula, de ministérios. Você pode estar pedindo depois para o líder de célula, ministério, para te encaminhar, porque às vezes eu gosto de colocar algumas coisas só a título de ensino mesmo, para você poder estudar. Então eu não vou assim falar de cada um, porque eu quero terminar no horário. Mas olha algumas palavras que a igreja é chamada na Bíblia. A primeira delas é que ela é o corpo de Cristo. A gente encontra isso lá em Romanos 12, onde a Bíblia fala que assim como um corpo tem vários membros, tem pé, tem mão, tem cabeça, tem pulmão, tem coração, nós somos diferentes,
fazemos funções diferentes, assim, temos propósitos diferentes, mas dentro do corpo, mas o corpo tem um propósito só. E como é lindo, queridos, a gente olhar para a nossa igreja, ver tantas pessoas com tantos dons, tantas coisas lindas sendo feitas aqui dentro, tantas pessoas se levantando para usar o seu dom, para usar a sua história, para usar a sua vida para que o reino de Deus cresça. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. A igreja também é chamada de família de Deus. Lá em Efésios 2,19, a Bíblia fala que nós não somos mais forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. A Bíblia fala que nós somos irmãos, nós somos membros uns dos outros, que nós pertencemos uns aos outros. Isso é forte demais de a gente entender que nós somos uma família mesmo. Outra palavra é a palavra rebanho. Em vários momentos a gente encontra nessa figura de linguagem como se nós fôssemos ovelhas. Lá em Ezequiel a Bíblia fala, como se fosse o próprio Deus dizendo: vocês são minhas ovelhas, e as ovelhas comem da minha pastagem, são o meu povo. E a gente vê, por exemplo, vários outros momentos. O próprio Jesus, ele contou parábolas de ovelhas, ele falou que ele era o bom pastor. O próprio Davi, lá no Salmo 23, ele declarou, o Senhor é o meu pastor. Então, a gente sabe que a igreja também é comparada como um rebanho de ovelhas que tem um pastor. E como é lindo a gente poder fazer alguns exemplos, a gente poder pegar algumas figuras de linguagem do coração do pastor, do que o pastor ele faz com as ovelhas, como Deus também, da mesma forma, quer cuidar da gente. Mas outra palavra é a palavra templo e morada de Deus. A gente encontra lá em João 14 que Deus literalmente fala que Deus ele quer viver e morar dentro de nós. Tem outra versão que fala que ele tabernaculou em nós, que nós somos morada do Espírito Santo, isso aqui não é uma figura de linguagem, literalmente o Espírito Santo mora dentro de nós, uma vez que a gente recebe a experiência do novo nascimento. Deus, o Espírito de Deus, ele habita no nosso corpo, e ele começa ali a ministrar a nossa vida, começa a interagir com o nosso espírito, e a gente começa a viver essa coisa maravilhosa que é ter comunhão com Deus. Nós somos templo do Espírito. A igreja também é chamada de noiva e esposo. A gente vê vários exemplos da igreja sendo chamada de noiva. Eu coloquei aqui só Apocalipse 22, onde a Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito está falando do Espírito Santo, e a noiva está falando da igreja, eu e você. Nós somos comparados com a noiva de Cristo. Tem vários versículos que, inclusive, comparam o dia da volta de Cristo como o dia do casamento da igreja. Outra palavra, cidadãos do reino. A gente encontra aqui em Filipenses 20 que nós não somos cidadãos desse mundo, mas somos cidadãos do céu. A Bíblia também nos chama de santos. Tem vários versículos, mas o livro de Efésios, ele usa algumas oportunidades esse nome para distinguir a igreja, chamando dos santos. O que é santo? É aquele que é separado para Deus. Santo não é o perfeito, santo é aquele que é redimido pelo sangue do Cordeiro, aquele que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e aquele que é separado para o Senhor. Outra palavra, discípulos. Jesus mesmo falou em João 8 que se a gente realmente ficasse firme nas palavras dele, nós seríamos discípulos de Cristo. Para finalizar essa parte, a última palavra aqui é a palavra cristãos. A gente lê lá, por exemplo, em Atos 11, a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque a pessoa olhava para eles e via Jesus. Não é porque eles quiseram dar um apelido. Eles não quiseram dar um apelido para eles. O que eles quiseram é, esses caras aí falam como Jesus, esses caras pensam como Jesus, esses caras até andam na mesma passada. E aí eles começaram a chamar os discípulos de Jesus de cristãos. E essa é a forma que eu mais gosto de ser chamado. Desde muito novo, Na escola a gente, não sei como é que tá hoje, mas no meu tempo que eu fazia escola, nos primeiros dias de aula, assim, as pessoas queriam se conhecer, Às vezes perguntava: você mora onde? Torce para que time? E que religião que você é? E eu sempre gostei de dizer: sou cristão. Mas evangélico? Eu gosto da palavra evangélico. Nós somos evangélicos porque nós somos do evangelho. Mas a palavra que eu mais gosto é a palavra cristão. Porque a definição dela é seguidor de Cristo. É a maior definição que uma pessoa pode ter no reino de Deus. Ela é um pequeno Cristo. Ela é uma pessoa que lembra Jesus. Imagina você viver e os teus amigos, as pessoas que estão perto de você, a tua esposa, teus filhos olharem para você e dizer assim: ô pai, ô meu marido, ô meu amigo, cara, quando eu olho para você eu vejo Jesus nas tuas atitudes, eu vejo Jesus no seu coração. Queridos, eu acredito que não existe recompensa maior do que essa. Não tem coisa melhor, não tem algo que garanta mais que a gente está no caminho certo
do que quando uma pessoa olha para a gente e fala: nossa, rapaz, se tem alguém que representa Jesus na minha vida é você. Quando eu olho para você, eu vejo Jesus. Que a gente possa realmente crescer em maturidade a ponto que cada vez mais a gente receba esse elogio. Amém, queridos? Eu já recebi esse elogio algumas vezes na minha vida e cada vez que eu recebi eu fiquei assim 3 dias só sorrindo. Porque não tem coisa mais preciosa do que alguém olhar para você e ver Jesus. Ver Jesus no teu caráter. Às vezes a gente erra, às vezes a gente erra o alvo e acaba dando até mau testemunho, né? Eu já dei muito. Mas como é bom a gente poder se arrepender, mudar de vida e chegar ao lugar onde as pessoas veem Jesus em você. Vejam Jesus em você quando você é ofendido, quando você é traído. Vejam Jesus em você quando você ganha uma porrada de dinheiro. Vejam Jesus em você quando você passa por dificuldades. Vejam Jesus em você quando você passa pelo sucesso. Né? Já dizem por aí que o sucesso prova mais o coração que o fracasso. Como é lindo a gente ver Jesus nas pessoas. E a Bíblia, ela fala a respeito disso, como nós somos cristãos. Agora, essa frase aqui, eu sei que é uma porrada na cara, mas é uma das coisas que eu quero assim conversar um pouco com você hoje à noite. Queridos, a igreja, a gente está falando do design da igreja, lembra o título da mensagem? A igreja, Deus não desenhou a igreja para ser um produto que a gente consome. A igreja é uma família que a gente pertence. Qual que é a diferença? Quer ver? Preste atenção, não quero que você se ofenda. Não está errado você escolher a igreja que você vai congregar. Poxa, quando você vai escolher a igreja que você vai ser membro, cara, você tem que avaliar um monte de coisa. Você tem que avaliar se o pastor realmente é uma pessoa bíblica, se realmente ele prega a palavra. Você tem que avaliar se realmente aquilo que está sendo feito ali, aquilo que é valorizado naquela igreja, são coisas bíblicas, se é um povo sério, se é um pessoal que lida com o dinheiro de uma forma séria, se é um pessoal que é responsável com relação às suas responsabilidades. Ninguém vai entrar numa igreja que não é organizada, que ninguém está nem aí para as coisas organizacional do mundo. Você quer um lugar para os teus filhos poder congregar também, sejam eles crianças, adolescentes. Poxa, não está errado você entrar numa igreja e, gostar da estrutura da igreja. Cara, gostei do templo, gostei da cadeira, gostei do ambiente, gostei das luzes, gostei do som, gostei do jeito da adoração. Sabe? Por mais que a gente nunca vai entrar numa igreja que a gente vai gostar e concordar com tudo, mas não tem nada de errado em a gente escolher a igreja. Claro que a gente ora e, acima de tudo, pede uma direção de Deus. Pelo menos pessoas maduras fazem isso, né? Pessoas imaturas, elas escolhem a igreja que nem escolhem uma pizza no restaurante. Mas pessoas maduras, elas oram, porque elas querem uma confirmação do Espírito Santo. Então, antes de eu falar o que eu quero falar, eu já estou tentando dar uma equilibrada aqui para você não entender errado onde é que eu vou chegar daqui a pouco. Então, eu não sou contrário à igreja ser excelente. Eu, inclusive, acho que a nossa igreja não está nem em 20% do potencial de excelência que a gente tem. A gente precisa crescer muito em organização, em estrutura, sabe? Eu sonho em a gente ter uma igreja cada vez melhor na sua estrutura, em tantas outras coisas que a gente precisa ter, desenvolver, organização, perfeição, sabe? A gente precisa realmente caprichar, dar o melhor, o ministério de louvor cada vez melhor, os ministérios da igreja cada vez melhor, uma live aí para você que está em casa com cada vez mais qualidade. Esse é o nosso coração. Então, dito isso, agora eu vou falar o que eu quero falar. Por mais que não seja errado a gente escolher o lugar que a gente congrega, meu amigo, se a gente fica congregando com a mentalidade de consumidor, a gente não cresce e nem chega em lugar nenhum. Porque igreja não é um lugar que você vem para consumir, como você entra num supermercado ou num shopping. Ah, hoje eu não gostei da comida, estou pensando em mudar de restaurante. Meu amigo, igreja é uma família. Pastor pode ter dado uma mensagem ruim, mas ele é o teu pastor. O irmão pode ter pisado no teu calo ali quando você estava no corredor, mas ele é o teu irmão. E muitas pessoas, desculpem me exaltar aqui no púlpito, mas muitas pessoas elas estão na igreja há anos e elas não perderam essa mentalidade consumidora, que literalmente elas veem a igreja como um produto que ela consome. E quando esse produto já não está mais gostoso no meu paladar, quando esse produto já não está mais legal para aquilo que eu penso, eu já começo a ter crise de identidade para mudar de igreja. Meus irmãos, igreja é família. Igreja tem pepino e quando tem pepino a gente resolve. Igreja tem dificuldade e quando tem dificuldade a gente se manifesta como solução. Ser família é diferente de ver a igreja como produto, meus irmãos. E você vai crescer na sua vida e no seu ministério quando você aprender a ver a igreja como um organismo de família. Você não vem para cá para receber, você vem para cá para abençoar.
Você vem para cá para abençoar alguém. Você vem para a igreja e você diz, Lucas, eu não estou indo para a igreja porque a igreja é um produto que eu vou consumir hoje. Não, eu estou indo lá porque eu sou parte da igreja. A igreja, meus irmãos, não é o que acontece aqui do púlpito para a plateia. A igreja, o mais importante é aquilo que acontece aí, na cadeira, na oportunidade de você abraçar alguém, na oportunidade de você orar por alguém. Você acha que o culto acaba quando a gente para de fazer coisa aqui? O culto continua acontecendo porque tem gente que está lá aconselhando alguém que está com depressão, tem gente que está no outro canto orando por alguém que está triste, tem gente que está no outro lado ali pegando o WhatsApp de alguém para tentar levar para a célula na quarta-feira. Igreja são relacionamentos. Igreja é a gente andar em família, é a gente se abrir para relacionamento. Igreja é a gente se abrir para uns aos outros. Uns aos outros não acontece em púlpito, uns aos outros não acontece dentro de templo, de forma poderosa. Uns aos outros acontece olho no olho, quando a gente se aproxima de pessoas, quando a gente permite que pessoas se aproximem da gente. A Bíblia chama a igreja de muita coisa, mas uma coisa que a igreja não é, são pessoas isoladas nos seus cantos. Você sabe que eu gosto de pregar isso, porque eu acho que eu tenho um pouco de autoridade, por conta da minha personalidade. Meus irmãos, como foi difícil para mim ser igreja, porque eu sempre fui muito introvertido. Olha, eu vou ser bem honesto, vou ser bem honesto aqui com vocês. Olha, eu fui muito transformado por Jesus. Hoje eu amo visitar gente, eu amo estar com as pessoas, amo mesmo de verdade. Mas lá no fundo, a minha personalidade, eu quero é estar sozinho. Quero é estar sozinho. Se eu não fosse pastor, eu acho que eu ia vir no culto da manhã. Por quê? Para acordar cedo? Não, é que o culto da manhã ainda tem pouca gente. Rapaz, eu chego aqui, geralmente esse cantão aqui está numa escuridão, não tem ninguém. Eu sento lá no meio. Eu vejo onde é que a luz não está batendo para sentar. Se eu deixo a minha personalidade, eu fico no meu canto, no meu mundo, não quero ninguém perto, não quero conversar com ninguém, não quero compartilhar nada com ninguém. Coisa que eu mais tenho pavor na igreja, mas não tenho o que fazer, meu povo. Não tenho o que fazer. Mas coisa que eu mais odeio é essas interações que os pastores ficam fazendo com a gente. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Aí você olha no olho. Vai tomar no zóio, olhar no olho. Aí você olha no olho. Eu fui na igreja da minha irmã semana passada, me convidou para pregar lá. Levei eu e mais um amigo meu, que é sanguíneo, tipo bicho, o tio André. Cadê o tio André? Tá aí hoje? Não sei, não vi ele. O tio André é igualzinho eu também, não gosto. Tá ali o tio André. Levei o homem. Entremos, o tio André tá aqui, se eu mentir, tu pega o microfone e me desminta. Eu entrei na igreja, primeira música. A minha irmã não estava no palco, mas uma discípula dela, de certeza era. No intervalo da primeira música, olha para a pessoa que está do seu lado. Olha bem no olho. Agora compartilha um problema que você tem para ela orar com você. Meu. Queridos, ó, já estabeleci aqui a atmosfera de ninguém julgar ninguém. Quem odeia esse tipo de coisa? Levanta a mão, pode levantar. Eu tô com a mão levantada. Com a mão levantada, não baixa a mão, hein, meu sujeito. Levanta. Deixa eu falar para você com a mão levantada, não abaixe. Não tem jeito, meu povo. Nós vamos ter que dar o nosso pulo. Não abaixa a mão, pelo amor de Deus. Senão manda você ficar de pé, vai ser pior. Os introvertidos aí. Vamos ser honestos. E eu não gosto, eu sou pastor, mas eu odeio, eu não gosto. Eu tenho pavor desse tipo de coisa. Pode baixar a mão. Obrigado por você ser sincero. Mas vamos ser honestos. Onde é que nós vamos chegar como igreja se nós deixar essa personalidade nossa dominar nós, homem? Vamos ser honestos, meu povo. Eu sou assim, eu estou aqui, eu sou o primeiro a confessar. Se depender de mim, é cada um na sua cadeirinha. Vamos orar ao Senhor. Não preciso do meu irmão, eu posso orar com Deus. É assim que é a minha personalidade. Mas Jesus começou a falar comigo. Ele começou a mostrar, ei, olha para mim aqui. Ele começou a mostrar problema que eu não conseguia vencer sozinho. E eu ficava anos dizendo que eu conseguia. Não, isso aqui é só um jejunzão que eu venço. Aí fazer o jejunzão não resolvia. Aí Jesus falava, enquanto você não confessar, enquanto você não pedir ajuda para alguém, não é para mim que você tem que pedir ajuda. Enquanto você não levantar, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão achar que eu estou endemoniado. Mas muita gente continua orando quando para vencer o pecado que deveria sentar na frente de alguém e confessar.
Ah, Lucas, a oração, tu não tem ideia do poder da oração. Claro que a oração tem poder, mas eu acredito que a maioria das vezes a oração ela faz você se levantar e tratar o problema como tem que tratar. Tem problema que você não vai tratar em oração. Você começa em oração para Deus te convencer, mas você vai levantar e você vai sentar com alguém, pedir ajuda, se humilhar. E meus irmãos, para mim, isso aqui é o parto. É o parto, é o parto do parto. Para mim, eu não sou só introvertido, eu sou homem. As mulheres, com todo respeito, vocês já carregam no gênio uma vontade de falar mais. Da vida, dos problemas. Agora, nós que somos homens, se puder, a gente morre com o negócio na mão, matando nós, mas a gente não larga. E sabe, meus irmãos, a gente corre esse grande risco de estar numa igreja, mas não viver como igreja. Eu quero finalizar minha mensagem tratando aqui o cerne do que eu quero trazer. A gente lê em Mateus 28 a missão da igreja. É espalhar o evangelho. A gente tem uma camiseta, se você entra na igreja ali, a gente tem um lema de visão na nossa igreja, todos para Jesus, todos como Jesus. Eu não vou nem ler o texto, se você quiser ler enquanto eu falo, fique à vontade. Mateus 28, ele basicamente está dizendo a missão da igreja. Ele está falando, nós como igreja existimos para levar todos a Jesus, e nós como igreja, depois que as pessoas decidem por Jesus, é levar todos a ser como Jesus. É as duas vias que resumem. Eu lembro um dia, era 1h da manhã, eu estava com o olho fechado, não conseguia dormir, pensando na igreja, pensando nas coisas de Deus, e essa frase veio no meu coração, todos para Jesus, todos como Jesus. Eu falei, rapaz, isso aí dá até uma camiseta bonita, porque esse é o objetivo da igreja. A gente existe primeiro para as pessoas receber Jesus, e depois que elas recebem, a gente existe para que elas se tornem cada vez, como eu e você estamos, mais parecidos com Jesus. Agora, como que Jesus ele pediu para a gente fazer isso? Jesus, com seus discípulos, ele já deu o exemplo. E o apóstolo Paulo nem foi discípulo direto de Jesus, né? Discípulo que eu digo assim como os apóstolos, mas ele era assim discípulo de Cristo, né? Como eu e você nunca vimos Jesus em pele e somos. E ele falou uma coisa muito interessante para Timóteo. Timóteo era o discípulo mais, talvez não sei se é o mais, mas pelo menos parece na Bíblia, que Timóteo era um discípulo assim mais querido do apóstolo Paulo. E ele foi dar uma instrução para Timóteo, olha só o que ele falou. Lá em 2 Timóteo 2,2, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, e olha só o que ele disse, e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Qual que é a metodologia? Independente de visão de igreja, método de igreja, batista, assembleia, quadrangular, comunidade, não importa a igreja, não importa a metodologia, esse aqui é a forma de Jesus construir o reino. Se você vê esse versículo aqui, nós estamos vendo 4 gerações. Olha só. O apóstolo Paulo ensinou todo mundo, e um deles foi Timóteo. Aí ele está passando para a segunda geração. O apóstolo Paulo é a primeira, ele já é a segunda, Timóteo. Dizendo, Timóteo, aquilo que eu te ensinei, encontre uns camarada, que é a terceira geração, que são capazes não só de ouvir para eles, mas que são capazes de compartilhar com outros. Queridos, vou largar meu controlinho aqui para falar com vocês. A mensagem, ela chegou em você. Ela parou? Ou ela está continuando? Com todo carinho. Não precisa se sentir mal, não precisa se sentir acusado, nem nada. Mas vamos ser honestos e sinceros. Isso aqui é 1 mais 1 é 2. Não tem como a gente já ficar, será, Lucas, que parou? Não, você sabe se parou, poxa. Tua vida está levando a vida de Cristo para os outros? É simples. A gente está engajado dentro da obra do reino. Aqui o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Timóteo, a chave do reino. E Jesus encontrou. Jesus, a Bíblia fala que antes de ele escolher os 12 discípulos, ele ficou vigiando no monte a noite toda. Eu não sei, posso até estar errado, mas quando eu li a Bíblia, o que eu fiz entender é que eu acho que nem o homem dormiu. Porque ele queria estar totalmente alinhado com Deus na sua escolha. Ele desceu daquele monte, ele começou a escolher os discípulos, porque ele sabia que o sucesso do evangelho dependia das pessoas que ele ia escolher para continuar gerando vida. Que coisa mais louca, meus irmãos. A gente chegar à conclusão que nós estamos em Lages, no sul do Brasil, 2025, e nós só estamos aqui com essa igreja lotada de pessoas,
Porque há mais de 2000 anos atrás, uma pessoa chamada Jesus compartilhou isso com 12, um se matou, tiveram que escolher outro lugar. Judas, né? E aí eles começaram a espalhar isso, e a igreja começou a crescer, e isso você só está aqui porque alguém resolveu não parar a palavra nele mesmo. A pergunta que eu te faço, querido, não é para te pesar. A palavra chegou em você. Ela está continuando? Ou você não é a pessoa que o apóstolo Paulo mandou Timóteo encontrar? Queridos, eu falo com todo carinho. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus, que as promessas de Deus, que a mensagem do evangelho parem em nós. Nós precisamos deixar que aquilo que o apóstolo Paulo pediu para Timóteo, nós sejamos essa resposta. Pastor, pode compartilhar comigo, porque tudo aquilo que o Senhor derramar na minha vida, eu vou derramar na vida de outra pessoa. E eu sei que essa pessoa vai fazer o mesmo. E é assim que a gente vai ganhar lajes para Jesus. É assim que a gente vai transformar nosso bairro. É assim que a gente vai transformar nossa realidade. Mas, meus irmãos, a missão a gente sabe. A forma de fazer, independente dos metodologias, sim, individual de cada igreja, mas é essa aí. A gente só acha forma diferente de fazer. Mas o que está acontecendo na prática é isso, é gente passando para gente, passando para gente, passando para gente. Uma pessoa se converte, ela ganha outra para Jesus, que ganha outra para Jesus. É só assim que o avivamento vem, é só assim que Deus ele transforma uma nação, é só assim que a coisa acontece, não tem outro jeito. Agora, eu vou passar rapidamente aqui, ó. A gente tem ceia. Existem 3 práticas básicas da igreja. Eu não vou pregar sobre elas, eu só vou falar. A primeira delas é a palavra. Nós, como igreja, nós somos movidos pela palavra. Se nos falta a palavra, a fé começa a pifar, a gente começa a entrar em cada loucura na nossa cabeça, crise de identidade, crise de sentimento. Quanto menos da palavra, mais a gente vai ser liderado por sentimento. A Bíblia diz que a fé cresce pela palavra de Deus. E uma vez que a fé é a certeza do que a gente não vê, a convicção do que a gente se espera, só a única forma de a gente não viver pelos nossos sentimentos, que é o oposto de viver por fé, é sendo cheio da palavra. Então, meus irmãos, a gente sabe que a gente tem que ser cheio da palavra. Por exemplo, a Bíblia fala lá em 2 Timóteo 3, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse versículo aqui é clássico. Ele mostra num tiraço assim o propósito da Bíblia na nossa vida, da palavra de Deus. Lá em Salmo 119, eu amo esse versículo. A Bíblia diz assim, ó, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se esse versículo fosse escrito hoje, com certeza o salmista ia dizer, a tua palavra é o farol do meu carro. A tua palavra é a luz que faz eu enxergar minha vida na jornada. Meus irmãos, nunca faça isso, mas uma vez eu estava numa reta na BR, eu queria dar um cagaço na pessoa que está do meu lado, eu desliguei a luz bem rapidinho, era noite. Aí a pessoa levou um cagaço, eu liguei de novo. Não faça, tá? Não quero ser responsável aí por ninguém ir pro céu mais cedo, né? Mas, meus irmãos, quer ficar agoniado, desligue o farol, pra você ver. E sabe, por mais louco que seja ser uma pessoa desligar o farol na BR a 100 por hora, é assim que muita gente está vivendo. Casamento não tem farol, tua vida financeira não tem farol, é tudo assim, ó, tudo na loucura, tomando decisão no tato, na loucura, no sentimento, na peleia, e aí a vida vai se acabando, vai tudo se batendo. Mas a Bíblia é aquilo que nos norteia. A gente sabe disso. Mateus 4,4, Jesus falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente sabe que a palavra é importante. A gente sabe, queridos, que a vida de oração, ela é outro fundamento. Isso aqui não é parede, isso aqui é fundamento da nossa vida. Jesus, lá em Mateus 6, ele falou, ó, quando você for orar, faça isso sozinho. A oração corpórea é muito importante, reunião de oração, vim aqui na igreja orar, mas a oração mais importante da tua vida é aquela que você faz sozinho. E a gente sabe disso. A gente sabe que a vida cristã, ela é energizada, ela é fundamentada por uma vida real de devocional com o Senhor. Eu sei que você sabe disso. Agora, a terceira coisa, queridos, que como igreja nós não podemos pifar, é na comunhão uns com os outros. A gente lê, por exemplo, aqui em Salmo 133, esse versículo é muito legal porque ele fala de uma figura de linguagem profética, espiritual, linda para a nossa vida quando a gente tem comunhão com as pessoas. E comunhão, meus irmãos, não é só comer uma pizza com a galera. Comunhão é a gente poder
viver vida na vida, a gente poder olhar no olho dos outros e poder ajudar, poder, sabe, ser transparente. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas aqui a Bíblia diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Que coisa mais linda. Se não é bonito o meio, já termina mais bonito ainda. A Bíblia falando que é na comunhão que Deus ordena a bênção, que é na comunhão que Deus ordena o favor de Deus, que é quando você se permite caminhar com pessoas, que a gente vive o que é ser igreja de verdade. Fala ali do óleo que desce na barba de Arão, óleo fala de capacidade, óleo fala de unção, óleo fala de propósito, óleo fala de destino. A gente em unidade, os dons são despertados, os destinos uns dos outros são destravados, a gente sai do pecado, a gente sai das amarras do diabo. É junto que a gente consegue vencer na vida. Então, palavra, oração e comunhão. Independente de estratégia de igreja, visão de igreja, dependente de placa de igreja, se uma igreja ela não tem por fundamento a palavra, a oração e a comunhão, ela é capenga. E eu queria finalizar minha mensagem, queridos, avaliando com você, e é aqui que a coisa fica, já vou avisar agora, é aqui que a coisa pega. A gente vai finalizar com 3 princípios falando sobre como que na prática a igreja vira igreja. O primeiro deles é no culto de celebração. Meus irmãos, não é à toa que todo domingão a gente está aqui. Se você ler na Bíblia, você vai dizer assim, Lucas, mas eles não tinham o culto desse jeito. Mas é claro, homem. Eles não tinham tecnologia, eles nem tempo de se organizar eles tiveram. Homem. Você acha que a igreja primitiva deu tempo de eles construir templo? Deu tempo de eles se organizar? Não, meus irmãos, eles começaram e como foram indo. Mas os princípios, eles estão lá. E a gente sabe que eles se reuniam no pátio do templo. Todo mundo que era crente na época em Jerusalém, eles se organizavam nos horários e eles iam quase todo dia, se não todo dia, no pátio do templo, que no templo não cabia. Se você pesquisar no Google aí como é que é a figura do templo de Jerusalém, o templo em si é pequeno, o que é grande é o pátio, que aí tem um muro. E era lá que eles se reuniam, no pátio do templo. Mas sabe, meus irmãos, é na reunião de celebração. Aqui na nossa cultura é no domingo. Na maioria das culturas do planeta é no domingo, porque o domingo é o dia sabático da nossa cultura. Não tem problema de o culto de celebração ser na quarta, ser na segunda. Não tem nada a ver com o domingo. O domingo, se o culto não é no domingo, é mais fraco. Não tem nada a ver. Mas qual que é o propósito, meus irmãos, quando a gente se reúne todo junto aqui? Qual que é a unção que Deus derrama? Está lá, existe um despertar da fé. Existe um despertar do nosso coração, que é o que está acontecendo agora. A gente pode receber uma visão de unidade, a unção para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso ministério. É o lugar onde eu posso usar os meus dons. Quantos de vocês estão servindo em ministérios, estão usando os dons que Deus te deu e ainda vão continuar usando dons? Eu sou tão grato a Deus por cada voluntário dessa igreja, cada pessoa que está nos ministérios, que está lá trabalhando, chegando mais cedo e indo embora mais tarde, porque entendeu, eu não venho para a igreja para consumir, eu venho para a igreja para ser igreja. É isso que nós somos chamados, meus irmãos. A gente recebe direção profética, alimento espiritual. Olha, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. O culto de domingo, ele tem uma unção, ele tem uma graça, que só o culto de domingo tem. Na célula não tem, no momento devocional não tem, no momento de discipulado não tem. Tem uma coisa que Deus faz, tem uma coisa que Deus derrama, tem uma coisa que Deus ministra, que quando a gente se reúne tudo junto nesse momento aqui, é quando Deus faz. E parte do que é ser igreja acontece aqui no domingo. Agora, meus irmãos, qual que é o problema? Muitas pessoas, elas se contentam em achar que elas podem ser igreja só participando de cultos no domingo. Queridos, com todo carinho, um crente que ele só vem no culto domingo e ele não vive o que mais daqui a pouco eu vou dizer agora, a gente já está acabando a mensagem. Eu não estou dizendo que você não é salvo, presta atenção para você não me entender errado. Eu não estou dizendo que você não é salvo. Não estou dizendo que você é salvo também, tá? Mas não estou dizendo que você não é. Eu não estou dizendo que você não é cristão. Eu não estou dizendo que você não é igreja, você é. Mas você está vivendo só uma parte do que é ser igreja. É como se você tivesse
Um parque de diversões enorme para você brincar. E você só vai em 1, 2 brinquedos. Não sei o que está acontecendo aqui no meu... Não sei. Chama o Vande aí para expulsar esse demônio aí. Tio Vande, dê uma palavra de ordem aí, homem do céu. Pra Satanás sair. O homem tá de pé lá, ó. Já melhorou rápido, viu? Ê, tio Vande, velho. Só levantou a mão e fez assim e já saiu. Meus irmãos, se você só vem no domingão, você é a igreja, mas você está vivendo só uma parcela dela. Sabe qual é o segundo lugar? Esse versículo que eu não vou ler, que ele fala que a gente não deve deixar de congregar, como costume de alguns, tal, tal, tal. A segunda coisa são os grupos pequenos. Agora me ouça, porque às vezes você olha isso aí, tu pensa assim, ah, Lucas, você está agora querendo falar da visão da igreja. Meus irmãos, eu não estou falando da visão da igreja. Uma igreja, ela não precisa ter célula para ter esse princípio. Eu sei que é difícil uma igreja não ter essa didática de células e viver na prática o princípio de grupos pequenos. Que bom que nós temos uma igreja que traz uma linguagem simples e clara para aquilo que a gente entende que é o princípio de relacionamentos mais profundos. Nossa igreja, se você está chegando aqui, a coisa mais importante da nossa visão são as nossas células. A coisa mais importante que a gente mais valoriza são sim as nossas células. Não é a única coisa, tem bastante coisa a mais. Mas por que a gente valoriza a célula? Tem igreja que chama outro nome. Mas qual que é o princípio, queridos? É o princípio do pastoreio eficaz. É lá na célula que começa a gente ser pastoreado. Relacionamentos profundos. Minha gente, com todo respeito, ó, eu sei porque às vezes eu vou para a porta, 40% da igreja, uma vez que o amém é dado aqui, 2 minutos tu tá no teu carro. E eu não estou criticando você, tá? Fique tranquilo, pode acabar e pode ir. Mas, gente, no culto de domingo não é o culto que a gente constrói muito relacionamento. Até pode ser, mas não é na prática para a maioria de nós. Quando a gente vai para um grupo pequeno, que na nossa igreja a gente chama de célula, mais uma vez estou deixando bem claro, faz de conta que a nossa igreja não tem célula. E eu largo esse pepino na mão de vocês. Nós ia ter que achar alguma didática aí para nós se juntar. Não em muita gente, em grupo pequeno. Por quê, queridos? Porque no grupo pequeno existe qualidade. Existe relacionamento profundo sendo gerado. Se você for ver, avalie comigo. Quando Jesus ele fala de uns aos outros, a maioria de uns aos outros não consegue ser praticado no culto de domingo. E eu já disse que existe uma unção especial que é inegável para aquilo que a gente vive aqui nessa experiência de domingo. Mas quando a gente se permite viver relacionamentos, construir amizades, a gente vai para um discipulado prático, comunhão mais profunda, um cuidado mais eficaz. A gente começa a viver na prática aquilo que Eclesiastes fala, não antes só. Porque uma pessoa, ela pode vir todo domingo no culto e viver só. Mas se você vai para a célula, se você se aprofunda em relacionamento, você vai se permitir conhecer mais pessoas. Cris, eu volto a dizer, eu sinto de falar isso assim, porque eu sei que eu estou entrando na tua intimidade. E olha, não tem coisa mais chata que alguém querer mexer na nossa intimidade. Lucão, agora tu vai querer dizer que eu tenho que me abrir para outras pessoas? Homem do céu, eu já tinha gostado dessa igreja porque ela é grande, homem do céu. Senta onde eu quero, mais difícil de as pessoas me ver. Meus irmãos, eu fiz aquela brincadeira atrás ali com toda a minha sinceridade. Quem levantou a mão? Nem vou pedir para levantar de novo, porque eu sei que você ficou com raiva só de levantar a mão. Mas, gente, vamos ser sinceros. Se nós queremos ser igreja, nós vamos ter que vencer nossa personalidade. Os sanguíneos aí, vocês estão se achando que vocês são bons de amizade? Vocês machucam tudo nós toda hora, poxa. Os coléricos aí estão toda hora dando problema nas lideranças, machucando gente, falando brabo, grosseiro com os outros. Toda personalidade tem dificuldade. Nós que somos aqui os melancólicos aí, os fleumáticos da vida, tipo eu, pastor Hugo, é difícil para nós, gente, é difícil. A gente, sabe, Deus já mudou minha vida. Graças a Deus. Eu olho para a vida do meu pai, nossa, como ele começou a história dessa igreja, ele teve que sair de uma caverna para fazer visita, porque é difícil. A minha personalidade, meus irmãos, eu não estou falando isso para você rir, eu estou falando para você ver como é verdade. Eu lembro que eu tinha, a Kézia até achou, não sei como que estava nas coisas dela, ela vai me trazer, um caderninho. No tempo não tinha celular. Eu tinha um caderninho, eu abri minha célula, eu tinha 15 anos. Isso é 22 anos atrás, não tinha celular. Eu tinha um caderninho que tinha tudo no nome dos piá, com o telefone do lado.
Aí lá em casa tinha um telefone daqueles de discar, que ninguém hoje mais tem. E eu lembro, queridos, que eu pegava aquele telefone no dia da célula, eu olhava assim para o caderno e eu dizia: Deus, eu estou fazendo por obediência. Eu estou fazendo porque o Senhor mandou fazer e eu me submeto. Mas o Senhor sabe como é difícil. Queridos, eu ligava para as pessoas. Vou ligar aqui para o Ricardo Perim, que era um amigo meu lá do colégio do Industrial. Vou ligar para o Ricardo Perim. Aí eu discava. Apertava o verde. Eu botava, eu não estou exagerando, eu botava o telefone assim no meu ouvido, torcendo. Não atende, não atende, não atende, não atende, não atendia dentro de mim, né? Putz, eu falava. Dentro de mim eu dizia alô. Mas dentro de mim era um putz, mas fora era alô. Aí eu dizia: ô, o Ricardo tá aí. Meus irmãos, eu fiz um trato com Deus. Eu falei: Deus, se não atender, eu ligo só mais uma. E a partir da segunda, eu tenho paz. Então, eu fazia isso na lista toda. Era mais de meia hora para convidar as pessoas para a cela. Hoje, tem os grupos de WhatsApp aí, nós lançamos lá uma mensagezona. Pessoal, 8 horas, chegue aí, mandamos uma localização e só esperamos chegar. Naquela época, tinha que ligar, meus amigos. Não tinha mensagem, não tinha nada. Mas aquilo me corroía. Mas eu sabia, Deus estava tratando o meu coração. Eu nunca vou me esquecer, meus irmãos. Nunca vou me esquecer. Eu lá no meu devocional. E eu lembro como se fosse hoje o Espírito Santo falando claramente comigo. Ele disse assim: Lucas, se você não entregar a tua personalidade para mim, eu não vou poder te usar da forma que eu quero. Naquele dia, eu descobri que Deus não dá domínio próprio só para a gente vencer o pecado. Deus dá domínio próprio para a gente vencer medo e personalidade. Então, meus irmãos introvertidos, eu estou do lado de vocês, eu entendo a luta de vocês, mas não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que sair dessa casca de ovo aí. Para você ser igreja, tu vai ter que ter relacionamento. Não estou dizendo que você vai virar assim, nossa, mãe, agora eu sou homem do relacionamento, é risada pra cá, vamos comer a pizza. Não, você pode ser quem você é, mas lá no teu espírito você sabe: eu estou andando sozinho, preciso conversar com alguém, eu preciso buscar ajuda, eu preciso ir na célula, eu preciso ir no culto, eu preciso me aproximar de pessoas. Você vê um grupinho de pessoas, tua personalidade é: vou ficar aqui. Meus irmãos, vamos ser honestos. Eu vou num restaurante comer, eu vejo uma pessoa que eu conheço entrar, eu já fico olhando para a comida, não quero nem olhar. Assim, se você tem a personalidade igual a minha, tu tá quase chorando de alegria e alguém me entende, tu tá falando. Porque eu achei que eu era endemoniado. Tô falando sério. Eu tinha uma época da minha vida que eu achava que eu tinha problema. Eu achava: cara, eu acho que eu não amo as pessoas, eu acho que o amor de Deus não tá em mim. Depois eu entendi, não tem nada a ver. Não estou dizendo que eu não tenho que crescer no amor, que eu tenho, mas eu entendi que era dificuldade da minha personalidade. Mas, meus irmãos, se a gente não vencer nossa personalidade, a gente não vai ser igreja. E agora eu vou falar de uma coisa que é pior que personalidade, que é a problema de caráter mesmo. Se você não deixar teu coração virar leal, se não parar de falar mal dos outros, se você não deixar o teu coração amar mesmo as pessoas que erram contigo e você aprender a perdoar aqueles que pisaram no teu calo, você também não vai construir relacionamento. Pode ser a personalidade que você tiver, meu chefe. Mas o que a gente precisa, independente de personalidade, lugar de caráter que a gente está, é se julgar na presença de Deus para dizer: Deus, eu reconheço que eu não posso viver sozinho. O último ponto é o pior. Atos aqui fala, né, que eles estavam no templo e na casa, eu já falei disso no meio da mensagem, mas esse aqui é o pior. Não o pior porque ele é ruim, mas é o pior porque ele é o mais difícil. Que é o terceiro nível que na prática manifesta o ser igreja. O primeiro é o culto de celebração, pouca gente tem dificuldade com ela. O segundo ponto é o grupo pequeno. Uns têm dificuldade, outros não. Eu já aproveito para fazer um apelo bem carinhoso. Se você está nessa igreja e você ainda não faz parte de uma célula, quem não faz parte de célula fica de pé. Não, tô brincando. Mas, meus irmãos, se você ainda não faz parte de uma célula, não é que a gente quer feder contigo. Tá na igreja, tem que fazer parte de célula. Não é que a gente quer feder. É porque no princípio da palavra, meus amigos, não tem como você crescer em maturidade cristã e na direção do que é ser igreja isolado no teu cantão.
Não é que nós queremos ser chato, não é que nós queremos, tem que estar na visão da igreja. Meus irmãos, a visão da igreja só existe porque ela é fundamentada em princípios que levam ao crescimento e ao amadurecimento nós como cristãos. Nós não queremos feder com a vida de ninguém, mas enquanto eu e você não se abrir para relacionamento, não vai. E eu sei que essa mensagem é pesada. Porque eu estou vendo aqui a cara de uns aí, estão quase querendo ir embora. Por quê? Porque mexe com a gente mesmo. Que isso? A gente quase começa a endemoniar, começa a entortar tudo. Porque o nosso eu é muito difícil de aceitar essas coisas. Não. Agora quer que eu vá em casa de alguém, eu vou em casa de gente, não corre um. Meus irmãos, abre teu coração para alguém te conhecer, para alguém abençoar a tua vida. Você vai ver que tua vida vai mudar, tu vai ver que uns aos outros vai começar a acontecer. Agora, o último ponto é esse, que é o último nível. É quando você está disposto a sentar com uma pessoa só para tratar a tua vida. O nome mais comum para essa palavra é discipulado. Mas se a gente não quiser usar essa palavra, a gente continua falando do princípio. Que é você permitir que uma pessoa enxergue dentro de você mesmo quem você é. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem pelo menos uma pessoa na sua vida? Eu não que a esposa não é uma grande coisa, mas nesse momento não conta. Você tem pelo menos uma pessoa na tua vida que quando ela te pergunta como você tá, você é sincero? Como é que você tá? Cara, tô meio desanimado. Tô vivendo umas barras aí. Ou cara, caí em pecado. Preciso de oração, preciso de ajuda. Cara, tô sentindo tentação. Tô passando dificuldade dentro de casa. Tem alguma pessoa na tua vida, querido, que você tem coragem de ter uma conversa dessa? Porque eu volto a dizer, quer ver, 3 versículos. Primeiro está em Tessalonicenses. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Exortar é corrigir. Isso aqui a gente não faz reunião de celebração. Eu sei que tem umas igrejas que fazem, tá? Mas não lembra delas agora. Mas graças a Deus o pastor Hugo aqui não é gente da revelação. Você já viu o pastor Hugo aqui pegar o microfone? Adultério. Não faz isso, homem. Tem umas igrejas que tá revelando o pecado. Não é assim que a gente... Deus não revela o pecado de uma pessoa para eu expor para a igreja. Se Deus revelar o pecado de alguém para mim, Deus já me revelou o pecado. Uma vez, vou contar uma para vocês. Deus revelou o meu pecado para o pastor Dani Bonilla, que estava nos Estados Unidos. Isso aconteceu uns 10 anos atrás. Estava aqui o Daniel e a Érica ministrando na nossa igreja. Daqui a pouco a gente foi almoçar. Falou, meu pai me ligou de manhã, Lucas. Eu falei, que legal. O que ele falou? Que você está em pecado. Gente, eu juro que foi assim. Juro que foi assim. Pastor Danilo, um homem de Deus, já faleceu de Covid. Um homem de Deus, um profeta de Deus. Quando Deus revela o pecado, é para a gente ajudar em secreto, para ajudar a pessoa. Mas sabe, em que lugar que isso aqui vai acontecer? Na célula? Claro que não. Que célula que você lá na célula, o líder diz assim, então pessoal, agora preparei uma dinâmica, cada um aqui confessa o pior pecado da vida. Ninguém... Não é na célula que a gente resolve isso aí. Qual que é o lugar que 1 Tessalonicenses 5,11 consegue acontecer? É só se você sentar com alguém. Sabe, meus irmãos, as pessoas que mais querem crescer são aquelas que pedem para conversar com alguém sozinho. Quando alguém me manda uma mensagem dizendo assim, Lucão, cara, tô precisando abrir meu coração aí, você tem um tempo. Uma coisa eu sei, essa pessoa pode estar afundada no pecado, mas uma coisa eu sei, ela está aberta para restauração. Ela está aberta para transformação. Porque ninguém pede para conversar com outra pessoa querendo viver no pecado. O motivo de a maioria de nós não querer ter conversa individual é porque a gente não quer expor e não quer tratar o que a gente está vivendo. Essa é a maior verdade. Joguei o bife na chapa. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros. A gente confessa a culpa no domingo? Não tem como. A gente confessa a culpa na célula? Também não. Onde é que isso pode acontecer? É só se você sentar com outra pessoa sozinha. Quer chamar de discipulado? Chame. Quer chamar de mentoria? Chame. Mas o princípio é, sente com alguém, procure alguém e abra o jogo. Eu preciso de ajuda. A área de dificuldade que eu tenho são essas. Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Como é que a gente leva a carga uns dos outros, gente? Tendo conversa sincera. Se eu falo de carga, carga é conversa íntima. Carga é dificuldade, é luta. É os problemas que eu estou vivendo na vida.
Queridos, você não conseguiu, não sei se você já conseguiu entender para onde é que nós estamos mirando. A gente vai tomar ceia agora, que não tinha como melhor a gente acabar esse culto do que tomando a ceia. Mas você já conseguiu entender por que Satanás quer travar você? Meus irmãos, a grande maioria de nós, inclusive eu estou pregando, mas isso aqui é difícil para mim. A maioria de nós está aqui me ouvindo hoje e dentro de você eu sei o que você está pensando. Pá, ferrou. Só me faltava essa. Sabe? Fique tranquilo. Ninguém vai te pressionar nada, ninguém vai te empurrar nada. A minha expectativa é que o Espírito Santo fale com você nessa manhã e aquilo que você decidir para você, você vai sair daqui decidido para mudar. Pode ficar tranquilo, ninguém vai te empurrar nada. Ninguém vai te empurrar a ir para a célula, apesar de que a gente convida. Ninguém vai te obrigar a viver discipulado, apesar de que a gente aconselha. Ninguém vai te empurrar nada, pode ficar totalmente tranquilo. Mas, meus irmãos, eu espero que você já tenha chegado à conclusão nessa noite, que vir para a igreja é uma coisa, ser igreja é totalmente diferente. Queria convidar você a ficar de pé.